Que bom que estamos juntos, mais uma vez conectados pela fé, para louvar o nome do Senhor. Que bom que você está aí conosco neste domingo à noite, para louvar o nome do Senhor juntamente conosco. Esse Deus que tem feito tantas maravilhas na nossa vida, e mesmo em tempos de tribulação, em momentos difíceis, o Senhor disse que Ele permaneceria conosco. Por isso nós não devemos temer, porque Ele é o nosso grande Deus. Ele é que está presente na nossa vida em todo o tempo e Ele não te deixa em nenhum momento sozinho. Louve esse Deus, confie nesse Deus e entregue sua vida a Ele neste momento. Em tua presença quero estar, completo quero me entregar, dar graças e cantar, dar graças e cantar. Mulheres, em tua presença quero estar, em tua presença quero estar, completo quero me entregar, completo quero dar me graças e entregar. cantar. Dá graças e cantar, Dá graças e cantar, dá graças e cantar. pois tu, Senhor, és nosso Criador. Nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva. Teu nome exaltado é. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Amém. Jesus, eu quero te aclamar, com alegria te louvar, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Homens começam. Jesus, eu quero te aclamar, Jesus, eu quero te aclamar, com alegria te louvar, com alegria te enquanto louvar, eu viver, enquanto eu viver, enquanto eu viver, enquanto eu viver, pois tu, Senhor, és nosso Criador. Nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva. Teu nome exaltado é. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Pois tu, Senhor, és nosso Criador. Nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva. Teu nome exaltado é. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Amém. Feche os seus olhos. Obrigada, querido Deus, porque Tu és o nosso grande Deus. E por isso sabemos que nós nada devemos temer, porque o Senhor disse que estará conosco, independente da situação em que passarmos nessa vida. Obrigada por esta promessa, obrigada porque o Senhor cuida de cada um de nós. E te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, nossas imperfeições, que sabemos que são tantas. Mas obrigada porque o Senhor nos ama mesmo assim. Permanece ao nosso lado, Senhor. Cura as nossas doenças. Cura este mundo, Senhor. Continua ao nosso lado. É o que te pedimos mais uma vez em nome de Jesus. Amém.
Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um que está acompanhando essa mensagem, o Culto Viva. Nós temos um propósito, fazer com que você tenha uma experiência com Deus, a fim de que você possa se aproximar, conhecer Jesus Cristo e se relacionar com Ele. É um privilégio que você está nos concedendo de poder abrir a porta do seu lar, ou onde você estiver acompanhando essa transmissão, com o propósito de estarmos juntos em meio a esse momento delicado que nós passamos. Que Deus abençoe você e a sua família e que essa mensagem possa falar ao seu coração. E eu queria convidar a você nesse momento a fechar os seus olhos, se você puder, para termos uma palavra de oração. Pai querido, mais uma vez nos reunimos através desse canal, desse meio virtual, com o propósito de estarmos mais perto de Ti. Que nesse momento, Senhor, o Senhor possa falar ao nosso coração através dessa mensagem. O nosso desejo final é termos paz, esperança e vida eterna. Que o Senhor, através dessa série, possa nos ensinar o que nós devemos fazer ou entender, compreender, para que nós sejamos salvos. Nosso coração está aberto, mais uma vez, para ouvir a Tua voz. Te rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Talvez você, ao ver o banner dessa série, possa estar pensando, bem, vai ser mais uma mensagem de tantas outras que falam a respeito do Covid-19. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês a minha máscara. Eu acredito que ao longo desses dias você já tem colocado como naturalidade, ao sair de casa, o uso da máscara para que você possa se proteger contra esse vírus. Esse vírus, ele tem ceifado a vida de milhares de pessoas e tem causado muita preocupação, ansiedade, até porque não somente está abalando a saúde das pessoas, tirando a vida, como também até mesmo a própria economia mundial. Diversas bolsas de valores têm sido derrubadas por conta justamente da atuação disso. Empresas têm sido fechadas, grandes e pequenas, e como consequência, muitas pessoas têm perdido seu emprego. Talvez eu esteja falando para alguém que recentemente recebeu então um comunicado de não mais poder então trabalhar. Esse vírus realmente ele preocupa, mas essa série não tem nada a ver a respeito do Covid-19. Essa série, que tem como tema Salvos, vai falar a respeito de um outro vírus, o vírus do pecado. Esse vírus, ele é muito, muito pior do que o Covid-19, porque ele mexe com os valores, com a moralidade. Esse vírus também destrói famílias, tira a esperança das pessoas, como também esse vírus pode ser tão letal que aqueles que são acometidos por ele podem perder a vida eterna. Sobre esse tema da salvação, e a gente vai focar ao longo desses 3 próximos encontros, sobre aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas mencionam a respeito da salvação. E a pergunta que nós desejamos responder é a seguinte: o que é necessário para se salvar? Porque nessa temática é muito complicado, porque aonde você recorre, livros que você possa estar lendo, onde você, quem sabe, congrega num ambiente religioso, você normalmente vai encontrar diversos ensinos a respeito justamente dessa temática. E aí, em meio a tudo isso, você pode estar se perguntando, afinal, em que direcionamento eu devo seguir? Por exemplo, existe pessoas que acreditam que a salvação está ligado à política, ao engajamento de alguma coisa social, alguma filosofia, para que possa então ser livre da opressão de poderes. Então, para alguns, a salvação ela é obtida através da política e da revolução acontecendo nos nossos dias de hoje. Existe também
alguns outros que acreditam que a salvação está ligado basicamente à igreja, ou seja, para que você ser salvo, é necessário que você se aproxime da igreja, seja membro da igreja, e através então daquilo que a igreja oferece, os ritos que a igreja oferece, os sacramentos que a igreja oferece e ministra, você então, participando desses ritos, se torna salvo. Vou citar alguns: o batismo, a confirmação, ou a comunhão, quem sabe a crisma, como também a confissão, e outros mais, a peregrinação, da penitência, Eucaristia e até mesmo a unção de enfermos. Alguns acreditam que participando desses sacramentos, você então obtém a salvação. Para os espíritas, há uma máxima que diz assim: fora da caridade não há salvação. E se acredita que para que possa de alguma forma obter a salvação, é importante fazer boas obras, obras sociais. Nas igrejas evangélicas, há ensinos de vários tipos, como por exemplo, o ensino da predestinação, onde se acredita que Deus, Ele separou desde o nascimento, antes inclusive da fundação do mundo, pessoas foram então predestinadas para serem salvas e outras pessoas para obterem a perdição. Os calvinistas e também aqueles que acreditam na fé reformada defendem esse tipo de pensamento. Ainda no meio evangélico, aqueles que acreditam na teoria do universalismo, onde se prega que Deus ele é tão bom e a sua graça é tão maravilhosa, e o ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aquilo que Ele fez, é suficiente então para salvar todas as pessoas. Basta apenas entender isso e que acabou. A pessoa então está sendo salva. Mas, na verdade, Deus, Ele é um Deus de amor, que no final, não precisa se preocupar, Ele vai salvar todas as pessoas. Eu lembro de uma tia minha que dizia assim para mim: filho, não precisa se preocupar, Deus ele é amoroso e no final todas as pessoas serão salvas. Há também um outro ensino chamado o ensino dispensacionalista, onde se acredita que Deus ele atuava para salvar o homem de diferentes formas conforme a época. A penúltima dispensação foi a dispensação da lei, no tempo de Moisés, onde Deus ali salvava as pessoas, aqueles que guardavam a lei. E agora, depois da morte de Jesus, nós estamos na dispensação da graça. Nós estamos então debaixo da graça. E por conta disso, apenas você precisa acreditar nessa graça, que automaticamente então você está salvo. Basta, segundo esse ensino, basta crer no Evangelho da graça de Deus e aceitar a Jesus pela fé e ponto final. E é por isso que em alguns lugares existem apelos, e as pessoas que aceitam a Jesus ali, na concepção, então já está salvo por conta dessa dispensação da graça. Há aqueles que também acreditam que uma vez salvo para sempre. Você já ouviu essa expressão, uma vez salvo para sempre? Eu quero me dirigir agora, de uma forma especial, a você que congrega na igreja adventista. Até mesmo existe na igreja adventista algumas ênfases que eu considero ênfases perigosas. Por exemplo, a ênfase forense, onde alguns enfatizam o que Jesus fez por nós no passado, na cruz do Calvário, certo? Como um processo de salvação que terminou então ali, no sentido de que foi então um ato legal, um ato objetivo, onde através desse ato, acabou. Vejam, essas pessoas que dão essa ênfase, elas normalmente costumam usar a expressão que Jesus, ele é o meu substituto.
E se entende então que a obediência deve vir porque ele obedeceu. É apenas uma ênfase. Uma outra ênfase também que é dada é a ênfase da santificação ou perfeição. Não sei se você já ouviu falar. Existem aqueles que acreditam fortemente na importância de ter uma vida piedosa, santificada, ou por que não dizer perfeita. Porque se crê que Jesus veio numa forma humana, e como ele veio na forma humana, e eu devo então tê-lo como meu modelo, e essa é a expressão, Jesus é o meu modelo, e se ele foi um ser nessa terra que viveu de forma humana sem pecado, eu também posso viver sem pecado. E aí enfatiza-se a obediência como Jesus obedeceu. Normalmente essas pessoas, elas são consideradas como perfeccionistas. Há uma outra ênfase também, que tem a ver com a ênfase dos relacionamentos. No sentido de que basta tão somente você se relacionar com Jesus, e você tem que buscar, com todas as forças, se relacionar com Jesus. E assim, se relacionando com Jesus, automaticamente as demais coisas vão acontecer de uma forma natural, de uma forma espontânea. Qual é o perigo disso? O perigo é que, normalmente, a obediência, ou melhor dizendo, esse ensino, através disso, desconsidera a importância dos ensinos de Cristo, ou seja, acaba tornando o relacionamento com Cristo um substituto aos ensinos dele. Expressões como, pela contemplação você é transformado, normalmente enfatizado. Na década de 90, foi muito difundido isso, através de mensagens como, venha como você está, Jesus ele ama do jeito que você está. Isso é verdade, mas como eu estou dizendo, é uma ênfase. Bem, afinal, o que a Bíblia diz sobre isso? Eu quero convidar a você a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos. Nós vamos estar lendo bastante o livro de Romanos durante essa série. Romanos no capítulo 1, versículo 16, verso 17. Romanos 1, 16, 17. Diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do início ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Veja aqui que o apóstolo Paulo, ele começa dizendo que ele não tinha vergonha do Evangelho. E eu acredito que você já ouviu falar muito nessa expressão Evangelho. Por que Paulo ele não tinha vergonha? Melhor ainda, o que significava para ele o Evangelho? O que significa o Evangelho da restauração, o Evangelho da reconexão, o Evangelho, como propriamente dito o tema, da reconciliação? Bem, existe uma definição bíblica, mas eu quero também trazer outras definições que, embora não esteja explícito aqui, mas ela é real. A primeira tem a ver com a própria palavra evangelho. O conceito dessa palavra no original remonta àquilo que acontecia quando havia, por exemplo, uma guerra. Quando havia uma guerra e um exército obtinha a vitória, e essa vitória garantia para aquele povo a paz, a tranquilidade, a prosperidade, o que acontecia? Havia então um convite para um mensageiro, um angeloi, que é uma expressão grega. E esse mensageiro, então, ele declarava a vitória. E essa
boa notícia, na verdade, era o Evangelho. Portanto, o Evangelho, de uma forma simples, é a junção de duas palavras: boa notícia. Essa é a definição dessa palavra Evangelho. Mas qual é a boa notícia? Qual é o conteúdo dessa boa notícia? Então vem a segunda definição, que tem a ver não com um conceito, não simplesmente com um conteúdo propriamente dito, mas tem a ver com uma pessoa. E eu queria partilhar para você, já que havia então um mensageiro que levava essa mensagem, essa boa notícia, essas boas novas, a Bíblia também menciona que existe um mensageiro. E a expressão angeló é traduzida no Novo Testamento, é traduzido para a nossa língua como anjo. No Antigo Testamento você observa que existem várias expressões como o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? O anjo do Senhor é a pessoa de Cristo Jesus. Portanto, o Evangelho diz respeito a uma pessoa, não diz respeito a apenas um fato, a um acontecimento, mas está ligado como centro na pessoa de Cristo. A boa notícia não é somente o que foi feito, mas sobre quem fez. Esse é o Evangelho. Portanto, o Evangelho é uma boa notícia e o Evangelho é uma pessoa. Mas Paulo menciona aqui que o Evangelho para ele também é o poder de Deus. O poder de Deus. Uma definição simples bíblica: o Evangelho é o poder de Deus. Poder. O que o ser humano faz com o poder que tem nas mãos? Quando a gente observa alguns políticos, alguns governadores, como por exemplo, no passado Hitler, o que foi que Hitler fez com o poder que tinha nas mãos? Hitler, ele exterminou centenas e milhares de judeus. Eu acredito que um governante mais poderoso desse mundo é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele tem realmente um grande poder nas suas mãos. Quando nós observamos os nossos políticos, nós percebemos que eles utilizam normalmente o poder que têm nas mãos para poder roubar, extorquir, enganar e levar vantagem do povo. E daí vem o petrolão, vem o mensalão e agora está vindo, como alguns estão dizendo, o covidão. O ser humano é assim. O ser humano usa o poder que tem nas mãos para poder ter benefício próprio, para poder ter influência, enfim. E o que Deus faz com esse poder que Ele tem nas mãos? Ele canalizou para poder salvar a humanidade. Ele canalizou para poder salvar você. Esse Deus, Ele tomou a iniciativa da salvação, Ele tomou a iniciativa da reconciliação. Quando a palavra de Deus menciona a respeito disso, fala da universalidade do pecado. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Quero convidar a você a voltar aí no verso 16 e o verso 17. Diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. E vejam aqui o grupo: primeiro do judeu e também e depois do grego. Veja, o apóstolo Paulo aqui, ele menciona dois grupos de pessoas, mencionando então a universalidade do pecado. Os judeus aqui, eles representam aqueles que vamos chamar de religiosos. E os gregos, que no original é heleno, não tem a ver com a nação grega, mas tem a ver com o povo gentil, aqueles que não faziam parte do povo de Deus, que eu posso chamar aqui, vamos convencionar como os não religiosos. Vejam, essa classe, tanto os religiosos quanto os não religiosos, necessitam do Evangelho, ser alcançados pelo Evangelho, ou melhor dizendo, pelo poder do Evangelho, que nós estamos entendendo que é uma pessoa, que é uma mensagem,
é uma boa notícia, é um poder de Deus para salvar. Bem, nesses versos, ele menciona a importância, no verso 17, da justiça de Deus, porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Por que nós precisamos da justiça de Deus? Por que você precisa da justiça de Deus? Você já parou para pensar? Bem, os não religiosos. O verso em seguinte, a partir do versículo 18, vem descrevendo o motivo pelo qual os não religiosos necessitam do Evangelho. O versículo 18 até o versículo 25 menciona a respeito de que houve uma ruptura do relacionamento vertical entre os não religiosos com o Criador. E quando isso acontece, normalmente os não religiosos procuram substituir a adoração a Deus por uma causa nobre, por uma filosofia. O texto diz aqui no versículo 23, que trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do ser humano. O versículo 25, no final, diz assim, que adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. E quando a gente percebe, é justamente isso que acontece, onde pessoas se engajam em busca de uma resposta pelo qual ela veio a esse mundo e se engajam em alguma causa nobre. Os não religiosos, a partir do versículo 25 até o verso aqui, 32, mencionam pelo fato de terem rompido com o seu relacionamento vertical, ou seja, com Deus. Houve, portanto, uma ruptura com um relacionamento horizontal, com o seu semelhante. E o que acontece? Vejam aqui, há muitas expressões, paixões vergonhosas, contrárias naturezas, a partir do versículo 26. Eu vou apenas dar destaque em algumas expressões. Cometem atos indecentes, verso 29, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidade, engano, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, vejam, insensatos, desleais, sem amor. Há uma descrição aqui a respeito da ruptura nos relacionamentos horizontais. E aí você pode estar pensando assim, você que é religioso, eu sou diferente do não religioso. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 e no capítulo 3, fala também especificamente para os religiosos. E eu queria convidar a você a abrir no capítulo 3, versículo 9. Paulo chega numa conclusão aqui. Que concluímos então? Estamos, nós que somos religiosos, numa posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Todos nós. Quer você seja religioso, quer você não seja religioso, nós estamos debaixo do pecado. E o verso 10 diz que não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, verso 12. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Você que é religioso, está satisfeito com a vida que você leva? Você acredita que você chegou numa perfeição tal, de que não se envergonha de nenhum dos seus atos? Quem sabe a sua definição de pecado é um pouco tacanha e pequena, por isso que você se considera que você tem vantagem se comparando com os não religiosos. Eu acredito que você já definiu o pecado conforme está escrito em 1 João, pecado é a transgressão da lei.
Mas permita ampliar um pouquinho a definição de pecado. Pecado é muito mais do que a transgressão da lei. Pecado também é natureza, pecado é estado. Davi, no Salmo 51, verso 5, diz que ele nasceu em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Pecado não é somente natureza, estado, pecado também é pensamento. Jesus mesmo disse em Mateus, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura, já cometeu adultério no seu coração. Você consegue controlar a sua natureza pecaminosa, controlar todos os seus pensamentos? Você que é um religioso? Pecado também é negligência. Tiago, capítulo 4, verso 17, diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso já está pecando. Pecado também é ignorância culposa. O Salmo 19, verso 2 diz: quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me de tudo daqueles erros que me são meu culto. E quando você entende que pecado é tão amplo assim, você percebe que Paulo tem razão em concluir no versículo 23, que todos nós pecamos, todos. E aí vem a boa notícia. Como a glória de Deus é revelada. Como você consegue se reconciliar com Deus, se reconectar com Deus. A palavra de Deus menciona em Romanos, no capítulo 1, verso 17, que nós lemos: porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. Na pessoa de Jesus é revelada a justiça de Deus. E você obtém isso através da fé. E a fé eu vou falar no nosso próximo episódio. Quero dizer para você que esse poder está à sua disposição. O Evangelho que pode revolucionar a sua vida e a sua história. O Evangelho que transforma vidas. O Evangelho que transformou a vida de Paulo. É por isso que Paulo, ele era um religioso na sua época, onde ele exercia tudo aquilo que a religião propunha que ele fizesse. Ele buscava servir a Deus através das suas obras. Inclusive, ele era tão veemente religioso de que entendia que os próprios cristãos estavam querendo deturpar a sua religião, que ele então perseguia. Mas teve um momento que ele teve um encontro com o Evangelho. Ele teve um encontro com Cristo. E ele então, a partir desse encontro, teve a sua vida transformada de Saulo para Paulo. E ele no capítulo 1, ele menciona a respeito de Jesus Cristo. O versículo 3 diz que esse Evangelho fala sobre o seu Filho como um ser humano, como um ser divino. Ele diz: Jesus Cristo nosso Senhor. Verso 5 diz: por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça. Paulo, ele foi transformado. Um religioso foi transformado. E se um religioso foi transformado, você também pode ser transformado. Nesse momento, você vai ouvir uma mensagem musical. Que essa mensagem lhe transmita o desejo de se aproximar desse Evangelho para ser transformado por esse poder poderoso. Eu sou o bom pastor Eu sou o bom e dou minha vida pelas pastor. ovelhas. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de Ninguém cruz. tem maior amor que este, de dar a sua vida em favor de seus amigos. Imagens tão intensas, universo a observar. O silêncio contagia, ninguém sai do seu lugar. Cada anjo vê Jesus levando a cruz.
assumindo os pecados que não eram seus. Cenas de horror na história de um Salvador. Não há amor maior que dar o filho pra morrer. E ele se entregou, se fez réu e protagonizou as cenas do mais puro amor. A cruz ergueu ali o seu corpo a sangrar, suas forças lhe faltavam e não podia respirar. Mesmo assim, ele tudo suportou, assumindo os pecados que não eram seus. Oh, cenas de horror, mas a minha vida lhe salvou. Não há amor maior que dar o filho pra morrer. E ele se entregou, se fez réu e protagonizou as cenas do mais puro amor. O silêncio do Pai, os pecados do homem, as feridas abertas, açoites tão cruéis, minha culpa levou, minha alma curou, e seu sangue agora livre sou. Não há amor o filho pra morrer. Ele se entregou, se fez réu e protagonizou as cenas do mais puro amor. E ele se entregou, se fez réu e protagonizou as cenas do mais puro amor. As cenas do mais puro amor. Querido, esse evangelho, ele causou uma reconciliação. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, e esse é o último texto da mensagem, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 diz: tudo isso provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus tomou a iniciativa da reconciliação. Deus, Ele tem ido ao seu encontro com o propósito de fazer com que você se reconcilie com Ele. Eu queria convidar a você, nesse momento que deseja e que aceita essa reconciliação, a termos uma palavra de oração, de agradecimento por tudo aquilo que Ele fez. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor não nos desamparou. Ao longo dessa série, nós vamos compreender, Senhor, aquilo que é necessário para que possamos receber de Ti, Senhor, essa salvação. Muito obrigado pela mensagem dessa noite. Muito obrigado, Senhor, por esse louvor que nós ouvimos, que expressa a Tua verdade a respeito daquilo que o Senhor tem por cada um de nós. Nosso desejo é que essa reconciliação aconteça hoje e continue, Senhor, até a Sua vinda e mais ainda, que dure para sempre, porque nós não queremos nos separar mais de Ti, ó Pai. Muito obrigado porque o Teu Evangelho é o poder do Senhor para nos salvar. Que a Tua graça maravilhosa continue sendo exercida na nossa vida. Te rogamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a você a se organizar para nós estarmos juntos na próxima semana. A próxima semana nós vamos conversar sobre a justificação pela fé. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.